Olá, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo, fazendo uma comparação entre os estados pré-absortivo e pós-absortivo, tá? Vou aqui liberar os slides para vocês. Então, nós temos aqui uma comparação entre o estado alimentado e o estado de jejum. O estado alimentado ele é basicamente anabólico, ou seja, a gente vai estar lidando com a construção de moléculas, com a síntese de substâncias. Então nós vamos ter, tá? Então nós vamos ter uma abundância de combustíveis metabólicos. Então, estado anabólico, uma abundância de combustíveis metabólicos e de energia, tá? Isso vai impactar no nível de determinados hormônios. Então, a gente está vendo aqui a insulina e o glucagon, que são os principais hormônios relacionados a essa questão energética, tá? A gente tem aqui um aumento, ó, setinha para cima quer dizer que a gente tem insulina alta nesse momento, e o glucagon baixo. Por que o glucagon está baixo e a insulina alta? Eles têm papéis antagônicos, eles acabam estimulando e inibindo vias contrárias. Então, os dois não podem estar altos ao mesmo tempo e baixos ao mesmo tempo, tá bom? Então, a insulina, ela estimula a entrada de glicose nas células, ela vai ser importante, então, para fazer com que essa glicose vinda agora da alimentação vá suprir as necessidades das células. E basicamente, então, a glicólise, que é a quebra dessa glicose no citoplasma, vai estar estimulada para que você tenha o fornecimento de energia para as células. Outra situação também estimulada vai ser a glicogênese. Então, é uma via de síntese de glicogênio. Vai se dar basicamente em dois locais, no fígado e no músculo. Com a diferença de que o glicogênio hepático ele vai servir como reservatório de glicose para as demais células do corpo. A glicose depois consegue sair da célula hepática e ir para a corrente sanguínea, então suprir as necessidades de cérebro, enfim, de qualquer célula que esteja necessitada aí da glicose. Outra via estimulada agora nesse momento é a lipogênese, ou seja, síntese de lipídio. A gente acumula os excessos de energia que vem da alimentação sob a forma de lipídio, mais especificamente como triglicerídeo ou triacilglicerol. Tá? Então, tanto excesso de glicose, excesso de aminoácidos, de gordura, né, de lipídios, a gente acaba convertendo tudo em triglicerídeo e ele fica armazenado no tecido adiposo. Então, é uma reserva de energia de longo prazo. Comparando aqui com o jejum, tá? Já se passaram de 2 a 4 horas após a última refeição. Isso quer dizer que eu não estou mais no estado anabólico. Minha situação agora é de estado catabólico, de reações de quebra, de degradação. Mas por que quebra e degradação? Eu agora preciso de combustíveis metabólicos que não estão mais disponíveis como vieram da alimentação. Eu tenho que pegar minhas reservas agora. Então, eu vou quebrar proteínas, eu vou quebrar os lipídios lá do tecido adiposo, vou quebrar o glicogênio para liberar a glicose, então eu vou mobilizar agora todas as minhas reservas. Isso quer dizer que a situação hormonal vai estar invertida em relação ao estado alimentado. O glucagon vai estar alto e a insulina baixa. Mas por que o glucagon alto agora? Porque o glucagon ele estimula a liberação de glicose para a corrente sanguínea. Ele estimula, então, a gliconeogênese, o fígado vai produzir glicose para ser colocada na corrente sanguínea, e no fígado também a gente vai ter uma glicogenólise com liberação de glicose no sangue. Então, eu estou mobilizando estoques e reservas de glicose para serem agora jogados na corrente sanguínea para suprirem as necessidades das hemácias, do cérebro, do músculo, enfim, de todas as células que estão necessitando de glicose. Tá? Mas não é só de glicose que a gente vive, a gente tem lipídios armazenados lá no tecido adiposo que agora, como nossa reserva de energia de longo prazo, eles poderão ser utilizados. Então, ocorre uma liberação de ácidos graxos livres
lá do adipócito, e aí a gente vai ter o transporte desses ácidos graxos ligados à albumina até as células do corpo, fígado, músculo, enfim, tá? Menos o cérebro. O cérebro ele não consegue, esses ácidos graxos não ultrapassam a barreira hematoencefálica. Então, aqui a gente vai ter uma necessidade de glicose pelo cérebro importante. Outra via estimulada agora é a cetogênese. O que é isso? Síntese de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são substâncias consideradas combustíveis alternativos para as células. A gente tem essa produção de corpos cetônicos pelo fígado, tá? Então o fígado é um órgão muito importante, né, dentro do metabolismo energético, digamos assim. De um modo geral, tá? O fígado ele tem, como eu falo, 1001 utilidades, mas nesse momento de jejum, o fígado ele acaba pegando excesso, né, de acetilcoenzima A, que vem da degradação de lipídios lá do tecido adiposo, e acaba transformando esse excesso em corpos cetônicos. Corpos cetônicos têm a vantagem de serem, como eu posso dizer, solúveis em água. Tá? Então, o fato deles serem solúveis em água faz com que eles possam ir para o sangue, serem transportados para outros tecidos, sem a necessidade de transportadores específicos, né? Por exemplo, os lipídios, como não são solúveis em água, e o sangue ele tem, né, é um veículo aquoso, ocorre a necessidade de transportadores, que são as lipoproteínas plasmáticas, tá? E no caso dos corpos cetônicos, isso não é necessário. Nesse gráfico aqui, a gente tem um comparativo aqui de horas de fome. Zero, quer dizer, a gente está no estado alimentado, e conforme o tempo vai passando, a gente vai ter uma mudança, né, em diversas situações. Então, por exemplo, quando a gente está nesse estado alimentado, a insulina plasmática está alta, mas depois de algumas horas ela começa a baixar e fica baixa. Ao contrário do glucagon, no estado alimentado ele está baixo e vai aumentando a sua concentração conforme as horas de jejum vão aumentando. Com relação à glicose e ao glicogênio, o que a gente tem aqui no início? A glicose, né, abundante, e aí ela começa a baixar e fica num estado relativamente constante. Mas constante por quê? Porque ela está sendo mantida pela quebra do glicogênio hepático que está jogando essa glicose na corrente sanguínea. Então, a queda do glicogênio ele já começa logo ali, né? Após a sua produção, já começa aí uma queda e ele pode durar de 12 a 24 horas. Isso depende muito de quanto glicogênio você é capaz de armazenar, da sua atividade também, se você está mais quietinho, tal, se você está fazendo uma atividade maior, isso vai influenciar nesse gasto, né, do glicogênio hepático. A gente vai ter aqui também um aumento da liberação de ácidos graxos livres lá pelo tecido adiposo, então eles vão ficar no plasma. Então, no estado alimentado, a gente basicamente tem pouquíssimo ácido graxo livre, mas aí eles começam a aumentar, porque eles vêm lá do tecido adiposo e vão ficar altos, né? Conforme o jejum vai se prolongando. E os corpos cetônicos também. Então, no estado alimentado, a gente quase não produz muito pouquinho, eles aparecem até na urina, numa quantidade muito baixa, mas aí depois eles começam a ser produzidos em maior quantidade, chegando aí às vezes com uma concentração bastante alta. O problema dos corpos cetônicos é que essa produção acaba liberando ácidos, né? Hidrogênios livres no sangue, a gente vai ter uma acidose, uma cetoacidose. É comum em diabéticos também, mas se você está num jejum prolongado, você pode ter também essa cetoacidose. Então, aqui é um resuminho, né, de tudo que está ocorrendo quando a gente compara, né, o estado alimentado já com o estado de jejum. Então, olha só, a gente tem aqui algumas substâncias usadas como armazenamento, o glicogênio, o triglicerídeo, as proteínas, que serão então gastas, né? Serão então quebradas. A gente está aqui no nosso estado catabólico, tá? Então, o glicogênio, através da glicogenólise, vai liberar glicose. Glicose sofre glicólise
que chega então até piruvato e mais uma reação aqui de oxidação, a gente vai ter acetilcoenzima A. Os triglicerídeos, eles são basicamente 3 ácidos graxos unidos ao glicerol. Mas, através da lipólise, esses ácidos graxos são liberados e nas células do corpo eles vão sofrer beta-oxidação, lá nas mitocôndrias, e vamos ter aí uma grande quantidade de acetilcoenzima A sendo produzido. As próprias proteínas armazenadas na necessidade, elas podem ser quebradas também. Então, elas sofrem proteólise, a gente vai ter os aminoácidos. No estado de jejum, a gente vai ter esses aminoácidos sendo usados para síntese de glicose, tá? Mas alguns também serão transformados em acetilcoenzima A e usados como combustível. Eles precisam perder o seu nitrogênio, então eles vão sofrer uma deaminação ou desaminação, ou seja, retirada aí do grupamento amino, e a oxidação também para transformação em acetilcoenzima A. Então, a gente está vendo aqui carboidratos, lipídios e proteínas são quebrados, formando acetilcoenzima A. Qual a importância dessa acetilcoenzima A? Ela é capaz de entrar no ciclo de Krebs, se une ao oxaloacetato, se transformando em citrato, e a gente vai ter aí a oxidação desse substrato com liberação de energia, né? Etapas mais à frente, a gente vai ter a produção de ATP. Então, esse acetilcoenzima ele pode vir de várias fontes, tanto de carboidrato, de lipídios ou de proteínas, a gente é capaz de usar todas essas substâncias como combustível, tá? Então, isso é muito importante quando a gente entra lá no nosso estado de jejum. E a gente está vendo, então, né, pelo carboidrato piruvato se transformando em acetilcoenzima A, os aminoácidos, os próprios ácidos graxos, e esse acetilcoenzima A, além de ir para o ciclo de Krebs e ser usado na produção de energia, ele pode ser utilizado também para a produção de esteroides e ácidos graxos para armazenamento, se a gente está num estado alimentado. Então, olha só, a gente tem diferentes situações aqui. Com acetilcoenzima A, eu posso seguir diferentes destinos. Então, ele pode vir de qualquer uma dessas fontes, então vai ser transformado em acetilcoenzima A, mas o acetilcoenzima A não necessariamente, não obrigatoriamente, ele vai entrar no ciclo de Krebs. Isso vai depender do estado energético da célula. Não, ela está precisando de energia. Então, a gente está lá no nosso estado, né, energético baixo, precisando de energia. Então, ele vai ser oxidado lá no ciclo de Krebs. Ou no fígado, que está fazendo, né, muita glicose, está fazendo gliconeogênese, ele acaba se acumulando, a gente acaba produzindo corpos cetônicos a partir de acetilcoenzima A. Lógico que aqui a situação é o quê? É um jejum já prolongado. Também numa situação de excesso de nutrientes, no estado metabólico mais energético, digamos assim, a gente pode pegar esse excesso de acetilcoenzima A e transformar em esteroides, por exemplo, colesterol, e ácidos graxos que podem ser agrupados em triglicerídeos e armazenados no tecido adiposo. Ou seja, excessos da alimentação podem ser acumulados como triglicerídeos e depois no estado, né, pós-alimentado, a gente acaba necessitando desse acúmulo que foi feito, a gente volta para acetilcoenzima A e pode ser então, usado no ciclo de Krebs, tá? Ou dependendo da situação, né, no fígado, sendo utilizado para a produção de corpos cetônicos. Então, a acetilcoenzima A é uma molécula muito importante no metabolismo, ela interliga o metabolismo de carboidratos, de proteínas, de lipídios, ela interliga o metabolismo tanto na parte catabólica quanto anabólica. Então, assim, é uma molécula muito importante, uma molécula central do metabolismo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso estado alimentado. O que acontece entre os diferentes órgãos? A gente tem os principais órgãos atuando, né, nesse estado, diferença de estado alimentado para estado de jejum, que são aqui o intestino delgado, que vai absorver, né, os nutrientes da dieta. A gente tem o fígado, com seu papel metabólico super importante.
a gente tem o tecido adiposo e músculo, sem contar o cérebro, tá? O cérebro também vai ser importante, não como um participante dessa questão metabólica, mas como um alvo da produção de substâncias. Ele vai ser um alvo para a produção de glicose, ele vai necessitar de energia em todos os momentos. Então, o cérebro também vai ser importante aqui. Então, vamos pensar aqui, né, no intestino delgado. Aqui está dando exemplo do triacilglicerol ou triglicerídeo da dieta. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Os lipídios, eles não são absorvidos diretamente do intestino para o sangue. Primeiramente, eles passam pelos vasos linfáticos e só depois eles vão parar no sangue, através aqui dos quilomicros. Então, quilomicro é um tipo de lipoproteína plasmática que transporta os lipídios da dieta pelo sangue. Ele vai entregar o triglicerídeo para as células. Então, o triacilglicerol presente nos quilomicrons vai chegar lá no tecido adiposo e os ácidos graxos serão então interiorizados na célula, né, no adipócito, e lá será transformado em triglicerídeo para ser armazenado. Os quilomicrons também vão distribuir esse triglicerídeo para o músculo. Então, só os ácidos graxos, né, adentram aí, e aí eles serão oxidados para obtenção de energia. Ah, mas se for glicose, parecido com isso, tá? A glicose ela vai ser absorvida aqui, né, no intestino, vai para o sangue e vai ser distribuída para todas as células do corpo, tá? Logicamente que o fígado, ele já recolhe uma parte aí, utiliza para a fabricação de glicogênio, a nossa reserva de glicose de curto prazo. O próprio músculo também vai produzir o seu glicogênio, a sua reserva de glicose. Então, a glicose e outros combustíveis, elas, no nosso estado alimentado, ela vai servir de combustível, né? Vai ser transformada em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A vai ser usada para a produção de energia. O excesso vai ser, então, transformado em ácidos graxos, convertidos em triglicerídeo, e pela VLDL, que são as lipoproteínas de muito baixa densidade, eles voltam para o sangue e serão distribuídos, então, novamente, tecido adiposo, para músculo, para os órgãos, então, que vão aceitar esses ácidos graxos ou para armazenamento ou para utilização como fonte de energia. Já no estado de jejum, agora entrou o cérebro aqui, tá? O que vai acontecer? Agora a gente está num momento de necessidade de energia e a gente já não tem aqueles metabólitos, né, vindos da dieta, aqueles combustíveis metabólitos vindos da dieta. A gente vai precisar de glicose fornecida pelo fígado, então o fígado vai quebrar o seu glicogênio e liberar essa glicose para o sangue, que vai chegar aos tecidos, mas ele também vai precisar fazer uma nova glicose, ele vai fazer uma nova molécula de glicose a partir de quê? De várias substâncias. Uma delas é o glicerol. Então, lembra que o triglicerídeo armazenado lá no tecido adiposo, ele é composto de quê? 3 ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. Os ácidos graxos vão para a corrente sanguínea, ligados à albumina, serão transportados para as células do corpo. Vão chegar lá no fígado, vão chegar lá no músculo, mas não irão para o cérebro, tá bom? O glicerol, vindo dessa quebra, né, do triglicerídeo, ele fica na corrente sanguínea e quando chega no fígado, o fígado recolhe ele e utiliza na fabricação de glicose, que é da onde ele veio, na verdade, tá? A gente produz o glicerol aí a partir da glicose e nesse momento a gente pode pegar esse glicerol e, através da gliconeogênese, transformá-lo em glicose. O ácido graxo que chega lá no fígado, ele vai ser convertido em acetilcoenzima A, ocorre a beta-oxidação, só que pelo acúmulo desse acetilcoenzima A no fígado, a gente vai ter ativação da via de produção de corpos cetônicos, que são lançados no sangue e vão alimentar ali o músculo, tá? Os corpos cetônicos, quando chegam dentro de outras células, são convertidos novamente em acetilcoenzima A e podem, então, ser oxidados para obtenção de energia. E o cérebro também, tá? Como eu falei lá no início, o cérebro se adapta à utilização de corpos cetônicos, principalmente acetoacetato.
Então, os corpos cetônicos são novamente transformados em acetilcoenzima A e oxidados para a produção de energia. Então, notem que agora o tecido adiposo está sendo um órgão que está liberando energia para os demais. O fígado está aqui produzindo glicose e corpos cetônicos. Aqui não está mostrando, mas o músculo ele também vai estar degradando proteínas e oferecendo aminoácidos através de seus esqueletos carbônicos para a síntese de glicose lá no fígado. Então, a gente tem uma perda, tá, de proteína nesse momento de jejum, porque eu não consigo transformar gordura em glicose. Só essa partezinha do glicerol não chega a 10%, então é muito pouco. Tá? Eu preciso de outros combustíveis para a produção de glicose e a gente vai ter, então, basicamente aminoácidos. O esqueleto carbônico dos aminoácidos serão os principais substratos utilizados, então, na síntese de glicose nesse momento. Tá? Então, gente, era isso. Obrigada aí por assistir, espero que vocês tenham entendido. Claro que tem muitos mais detalhes, muito mais hormônios aí atuando, mas aí esses aqui são os principais. Aqui é um bom resumo, tá? Dessa comparação entre os estados pré e pós-absortivo. Então, gente, um beijão. Deixa o like aí que ajuda o canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Estou querendo chegar aí nos 1000 inscritos, tá? Falta muito ainda, o meu canal acabou de começar, mas eu espero aí chegar em breve, tá bom? Um beijão, bons estudos, tchauzinho.